Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Faz Direito. Eu sou a Patrícia Beckenstein e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é o uso da IA no universo acadêmico. Então segura um pouquinho, é só o tempo da vinheta, já aproveita para se inscrever no canal, receber nossas novidades que a gente volta daqui um minutinho. Tudo bom, pessoal? Hoje eu tô aqui com vocês para falar com um especialista em inteligência artificial, o Fabrício Hopper. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, Patrícia? Como é que estamos? Tudo jóia. Antes da gente começar, eu quero que tu te apresente pra turma um pouquinho aí, fala um pouquinho sobre você. Tá. De onde tu veio, pra onde tu vai. Conta pra gente aí. Eu me chamo Fabrício Hopper, eu trabalho com treinamentos e palestras no segmento de vendas, né? Há mais de 10 anos. E de 3 anos pra cá, Patrícia, nós começamos a trabalhar, mergulhar nesse mundo de inteligência artificial. Quando ninguém falava ainda de inteligência artificial, nós já estávamos buscando, tentando entender aonde a inteligência artificial ligada aos negócios poderiam fazer diferença, não somente para o empresário, para o empreendedor, para o vendedor, mas assim para o segmento jurídico, né? Para o advogado, para o médico, né? Então nós começamos a trabalhar mergulhados nesse mundo. E tu fala um negócio, Fabrício, que é especialista em inteligência artificial, e deixa eu te contar um negócio. Hoje não existe especialista em inteligência artificial, porque o negócio muda tão rápido, o negócio é tão celery, tá, Patrícia, que aquilo que em inteligência artificial tem valor hoje, que está valendo hoje, amanhã pode ser que não tenha tanto valor, sabe? Uma nova ferramenta de inteligência artificial pode ser... Pode chegar ao mercado e tudo aquilo que nós tínhamos até então, tá, pode ser desconstituído e muito rapidamente. Então, quando se fala em especialista, primeiro que eu quero tirar esse título das minhas costas aqui, né? Um entendedor por enquanto. Um bom entendedor de inteligência artificial. Mas vamos lá. Certo. Já dizia o filósofo, né? Quem sabe, sabe que nada sabe. Quem sabe, sabe que nada sabe. Isso aí, vamos lá. Então, Fabrício, eu tive a honra, né, de participar da gravação de um outro encontro teu com outro podcast nosso aqui. Tá. E no momento você me falou uma coisa que me chamou muito a atenção e fez com que eu te fizesse esse convite. Você falaste que quando a gente fala em uso de IA, a leitura é um hábito muito importante, que você sempre pergunta pro pessoal quantos livros leram, até por causa da questão do prompt, né? Que é o grande segredo da IA. E eu tenho um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, que é A Arte de Escrever, do Schopenhauer, que ele é um filósofo alemão. E ele traz um apanhado muito bacana que ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a questão do quanto as pessoas usam o conhecimento ou aprendem algo para seu conhecimento próprio. Então, ele fala, né, que os eruditos, que os professores, eles estudam para ter um salário, para ter uma profissão. Que os seus alunos também estudam para se preparar para algo, para ter uma profissão. Que a grande maioria das pessoas não estuda pelo hábito ou única e exclusivamente pela aquisição de conhecimento. E que talvez isso seja uma grande dificuldade na escrita. E aí a gente entra no universo acadêmico. Certo. Onde a gente tem aí o setor de pesquisa acadêmica, os trabalhos acadêmicos que a gente tem que fazer durante a faculdade. E aí entramos nos cabelos brancos da maior parte dos professores hoje em dia. Que são os trabalhos entregues feitos totalmente com o uso de IA, né? Então, entramos nessa questão. Me dá um apanhado geral de como que você vê esse universo da escrita, qual é a importância dela dentro do universo da IA, né? E como trabalhar isso de forma mais ampla. Tá. Vamos partir do princípio aqui. A primeira coisa que você colocou nesse cenário é que a pessoa ela se capacita em prol de um salário, em prol de uma receita mensal. Tá? No meu modo de ver, Patrícia, eu entendo que ela estuda porque ela tem alguns objetivos na vida. E esse é o meio pelo qual ela encontrou, talvez fazendo aquilo que ama ou não. Tá? Agora, em relação à capacitação, à leitura, e assim, existe uma larga diferença entre um indivíduo que ele ama, na minha concepção, fazer o que ele faz,
tá? Onde ele coloca o coração dele no negócio, e aquele que faz por obrigação, né? Nós temos aqui, certamente no meio acadêmico, aquele que está estudando direito porque o pai dele quer. Tem muitos. Aí tu imagina, então tipo assim, pô, vão chegar no negócio, no lance da IA daqui a pouquinho. Mas assim, existe uma grande diferença, isso é a minha visão, daquele indivíduo que faz porque ele ama, que ele faz isso porque ele tem uma tendência natural, porque ele gosta, porque, sabe, ele aprendeu a amar aquilo, tá? E para ele não é trabalho. Na realidade, prazer, quando você ama aquilo que você faz, né? Você tá, eu, por exemplo, trabalho em treinamento, palestra e venda. Para mim, eu nunca trabalho. Por quê? Porque eu amo aquilo que eu faço. Agora, a partir da hora que isso se torna uma obrigação, a partir da hora que isso se torna pesado para o acadêmico, na minha forma de ver, aí sim, esse cara ele vai o quê? Vai buscar de todos os meios possíveis e impossíveis para ele entregar um trabalho acadêmico, para ele fazer o TCC dele, para ele fazer qualquer coisa. Esse cara ele vai se munir de inteligência artificial, usando bem ou mal. Por quê? Porque o objetivo dele, tá? É fazer e entregar de forma célere e rápida aquilo que ele não quer fazer. Ele quer se livrar daquilo ali. Então, assim, e não somente no meio acadêmico, isso é em tudo na vida, tá? Agora, quando eu uso inteligência artificial, é como se fosse uma faca. Uma faca é uma faca. Eu posso usar ela para passar manteiga no pão, posso usar para matar alguém. Inteligência artificial em si não é boa nem ruim. Agora, como eu a utilizo, pô, se eu quero me sabotar em um trabalho, pô, nós vamos ter um profissional lá na frente que realmente ele não ama o que faz, que ele faz nas coxas, vamos colocar aí dessa maneira, só que ele vai ser, eu digo assim, a experiência dele, o know-how dele é comprometido. Tá? Agora, inteligência artificial, ela não vem para substituir, ela vem para empoderar. Existe uma grande diferença. Todo mundo diz assim, vem para substituir o advogado? Não, vem para substituir o professor? Não, ela vem para empoderar. Tá? E em muito pouco tempo, eu não sei te dizer se vai ser em uma semana, tá? Ou até em um mês, ou 6 meses, ou um ano, nós teremos as anti-IAs, onde o aluno, dotado da expertise de fazer tudo pelo chat e tal, né? O professor vai poder passar. Hoje já é possível fazer isso, tá? Mas isso vem muito forte já no algoritmo aí do Meta, do Facebook, no Instagram, onde ele consegue previamente já identificar o vídeo que ele foi construído por IA, tá? E ele já vai deixar com uma marquinha da água lá em cima no vídeo feito por IA. Quer dizer, para que as pessoas já saibam, porque hoje as pessoas estão se confundindo entre o vídeo, se é real, se não é. E se você não entende inteligência artificial, e se você não tem uma percepção bem aflorada em relação à inteligência artificial, você fica assim, pô, isso aqui realmente é um vídeo feito por IA ou realmente aconteceu? Então, no meio acadêmico, voltando aqui, quando o aluno, tá, se munir de fazer um trabalho somente pelo ChatGPT, somente tentando utilizar inteligência artificial, o professor vai ter um negócio chamado inteligência artificial vertical, que ela é especialista em analisar aquilo. E ela vai dizer, olha, o quanto em porcentagem que ele utilizou a inteligência artificial para constituir. E o quanto é dele. E o quanto é dele. Por quê? Porque mesmo feito pelo ChatGPT hoje, se você tiver um pouquinho de expertise em inteligência artificial, você vê que ela já deixa rastros. Aquele tracinho entre uma frase e outra. Tu olha um post no Instagram, aí cheio daquele... Aquela correçãozinha básica de português. Não, e aquele eu vou te falar, tá? E aquele monte de emotion, tá? Quer dizer, a inteligência artificial, se você não saber utilizar, ela vai te deixar rastros. Tá? Mesmo sabendo utilizar com uma anti-IA, isso certamente, eu vou poder dizer, ó, esse aluno aqui, ele realmente fez isso aqui, ou ele fez 100%, tá? E outra coisa, tá? Eu penso da seguinte forma, ela vem para empoderar, não é que ele não vai poder utilizar. Agora, o prompt dele, como é que vai ser? Porque o que mais acontece, nós fizemos palestras e imersões de inteligência artificial, dá treinamentos, e eu não consigo entrar nem sair de uma sem que as pessoas me perguntem, vai me substituir? Vai substituir a profissão aqui do advogado, do médico, sabe? Né? Será? Até onde isso vai?
Né? Com a chegada dessas anti-IAs aí, tá? Que eu não sei prever o tempo, sei que elas estão chegando, da mesma forma que estão chegando hoje a IA Hoje nós temos a IA utilizada para vender produtos e serviços. Nós temos também a chegada da IA do comprador, né? Onde as duas IAs vão começar a conversar. Sabe? Clico no botãozinho para comprar para mim, clico no botãozinho para vender para mim. Eu tenho até um case interessante. Eu tenho um telefone no escritório, tá? Que ele estava com uma IA instalada de uma campanha que nós fizemos e passou a campanha, nós acabamos esquecendo de desativar. E uma inteligência artificial da Claro nos chamou querendo vender um plano. E as duas IA começaram a conversar. E, isso passou, sei lá, 6 meses. 6 meses, 2 meses, tá? Um dia eu chego no escritório, vou ligar esse telefone e ver o que tem aqui. Tinha 2.900 mensagens, porque uma IA falando com a outra. E uma pergunta, você é uma inteligência artificial? Outra, não. E a outra, você é? Quer dizer, elas davam uma pausa e tal. Que nem o professor fez o trabalho com IA. Não é com IA, né? Não é com IA. Eu vejo muito assim, ó. Aquilo que eu brinco sempre, né? Eu sou das antigas, eu venho da geração X ali. Então, eu tenho muito aquela coisa de vai fazer um trabalho, ter todo aquele trabalho de pesquisar, de, né, buscar fonte de pesquisa e tal. E aí chega um momento em que tem muita informação. Hoje em dia, uma coisa que eu noto que eu tenho mais dificuldade do que eu tinha antigamente, por exemplo, para fazer meus trabalhos, são esses. Às vezes, o excesso de informação e o que fazer com esse excesso de informação. Talvez a IA ajude nisso, né? Para quem tem esse trabalho de fazer essa busca, de fazer essa pesquisa, de como organizar melhor as ideias na hora de finalizar, de organizar tudo, né? Assim, na prática, no meio acadêmico, vamos falar daqui de direito, no meio acadêmico, certamente muitos acadêmicos estarão se beneficiando de inteligência artificial para trabalhos e tal, mas a inteligência artificial não vai fazer ele passar na prova se ele não estudar. Agora, eu posso utilizar a inteligência artificial para estudar. Eu posso pedir para que ela consiga o melhor caminho, a melhor forma de elucidar um certo problema, a solução para algum problema, para elaborar uma petição, né? Até mesmo existem IAs aí que fazem pesquisas de 10, 15, 20 minutos, onde ela pode buscar aí, com toda e total certeza, tá? Jurisprudências, tá? Leis específicas, que muitas vezes, como tu falou, o conhecimento ele tá no espaço. Tá? A partir da hora que eu tenho uma inteligência artificial na minha profissão como advogado, tá? eu tenho uma larga vantagem sobre o advogado concorrente, sobre a outra parte. Tá? Por quê? Porque eu sei exatamente onde buscar e como buscar. Pincelando uma outra coisa que, voltando um pouquinho das coisinhas que eu fui pegando de uma outra fala tua que eu vi. Eu acho que a questão também dos aplicativos serem pagos ou gratuitos faz diferença, né? Grande diferença. É que, na realidade, assim, o ChatGPT, por exemplo, vou te citar o ChatGPT e o Gemini, que são os mais famosos aqui, tá? Ele aprende com você, tá? É como uma criança, tá? Uma criança, você vai ensinando ela com o passar do tempo, com o passar dos anos. Tá? E ela vai aprendendo que não é para colocar o dedo na tomada, que quando ela utilizar a torneira, ela precisa fechar a torneira para que a casa não fique alagada. Quer dizer, você vai ensinando ela. Tá? Agora me diz um negócio, Patrícia. Tu já imaginou, tu diz assim, ensinar, tu tem filhos, né? Tu diz, não coloca o dedinho na tomada. Aí tu ensina, aí passa uma semana, vai lá e coloca o dedinho na tomada. Aí tu ensina de novo. Não coloca o dedo na tomada, fecha a torneira. Tá? Quando você trabalha com a versão paga, tanto do Gemini quanto do ChatGPT, você tem que ficar ensinando várias e várias vezes o próprio chat. Por quê? Porque ele aprende e ele esquece. Ele aprende e ele esquece. É como uma criança, vai na repetição e erro, né? Exatamente. Ele vai ali e assim, todas as vezes que eu precisar falar alguma coisa, tá? Eu vou precisar ensinar novamente. A versão paga, ela aprende com você e salva essa memória. Ela tem lastro de memória. Então, aquilo que eu falar, ela vai gravar e ela já sabe como eu penso, a forma que eu penso, como eu trabalho, como que eu estruturo minhas petições, como que eu faço minhas defesas, tá? As minhas alegações e tudo mais. Então, ela vai aprendendo. Então, ela vai pegando vamos falar assim, o teu jeito, tá? E ela começa a trabalhar dentro da tua forma, da tua maneira de trabalhar no dia a dia aí, entendeu? Ela começa a ser cada vez mais
inteligente e tem cada vez mais uma expertise. Ela tem memória. Ela tem uma memória, exatamente. E a versão paga, a gratuita, ela é muito boa, só que ela não tem... Ela Nemo. tem, ela, a Dolly do Procurando Nemo, né? ela esquece muito fácil, entendeu? Esquece, é a Dolly aí. Oi, tudo bem? Cada vez que tu chega. Eu fiz algumas perguntas ontem, eu fiz uma postagenzinha no Instagram pra ver ali com o pessoal qual eram as perguntas que eles tinham, as dúvidas que eles tinham sobre essa questão. E aí eu separei algumas perguntinhas aqui. Vamos começar com uma aqui que diz o seguinte. Uma colega minha perguntou: não seria mais inteligente treinar os acadêmicos em vez de proibir o uso da IA? Né? É a pergunta dela. E aí eu vou complementar com uma outra questão. Eu vejo muito que o pessoal espera que todo mundo ensine. Eu acho que cabe um pouco dos acadêmicos aprenderem, né? Não da instituição ensinar. Até porque eu não vejo hoje em dia, pelo menos eu não senti isso, nenhum professor proibindo o uso da IA. Não me vi assim no sentido de não pode fazer, não pode usar. Muito pelo contrário, sempre tem esse questionamento de qual é a melhor maneira de usar, né? Então, o que você acha disso? Seria de as instituições terem um mecanismo de treinamento, de orientação e tudo mais? Ou é uma coisa do aluno mesmo de ir atrás, de correr, de buscar, de adquirir este conhecimento? Primeiro ponto não é se a academia vai utilizar inteligência artificial. Já está usando. A pergunta é quando, tá? Porque eles vão ensinar como matéria acadêmica. Como matéria acadêmica. Não é se, é quando. Porque que nós teremos inteligência artificial como matéria acadêmica, eu tenho certeza absoluta. Agora, na China, só para você ter uma ideia, Patrícia, as crianças de 6 anos têm como matéria curricular obrigatória inteligência artificial. Quer dizer, crianças de 6 anos, do jeito que você aprende matemática, física, tudo que você aprende na academia aos 6 anos de idade, você já começa a ter como matéria curricular obrigatória inteligência artificial. Aí tu pergunta, você acha que esses caras estão largando na frente? Eu lembrei de um meme agora. Tu acha que esses cara... Tudo que você acha que você faz bem, sempre vai ter um chinês que faz melhor. Faz um chinês que faz melhor, os caras estão na frente. Então, não é se vão utilizar. A pergunta é quando. Outra coisa, tá? O advogado hoje, já de profissão, ele começa a utilizar a inteligência artificial para quê? Para ganhar celeridade, para ganhar assertividade, para escrever melhor, porque Deus, nós já vimos cada coisa no direito, né? Para melhorar a escrita, para corrigir, para analisar, tá? Para ganhar uma sobrevantagem, para fazer as perguntas certas na audiência. Entende? Isso aí é uma larga vantagem sobre a outra parte. Então, inteligência artificial, mais uma vez, eu reitero, ela vem para empoderar. Tá? Agora, na academia, em relação à profissão de fato, eu tenho certeza, assim, Patrícia, que será matéria acadêmica, até porque nós somos muito mais assertivos utilizando a inteligência artificial. E na profissão, ainda muito mais assertivo e muito mais rentável. Outra perguntinha. Você acha que o uso da IA irá acabar formando advogados não capacitados? Uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Advogados que se beneficiam somente da inteligência artificial, sem ler o processo e tal. Assim, é aquele negócio. Na minha visão, eu acredito que ela vai facilitar. Ela realmente facilita. Mas, assim, hoje... eu vou te falar o seguinte, a inteligência artificial, vou falar o ChatGPT, o que os caras fizeram? Os caras pegaram todo o conteúdo do mundo e colocaram dentro de uma biblioteca, tá? Quando você faz uma pergunta para para essa super biblioteca aí, ela tem as respostas, tá? Agora, será que você tem a pergunta certa? Tá? Hoje, que ela tem a resposta, tem certeza, tá? Agora... Hoje não é sobre a resposta, é sobre a pergunta, é sobre perguntar muito bem. É sobre, nós chamamos de prompt, é o comando que eu dou para esse chat, para essa inteligência artificial, que eu teria uma resposta assertiva ou não. E outra, tá? Eu estou cansado de ver por aí, principalmente nos treinamentos, que as pessoas chegam e dizem assim, foi o ChatGPT que falou. Gente, o ChatGPT... Eu falo em todos os podcasts, em todos os treinamentos. É um adolescente de 15 anos que ele fala aquilo que você quer ouvir. E o problema é que quando ele não sabe, ele inventa. Ele inventa. Então, não é porque
a resposta veio do chat que ela é assertiva, ou muito assertiva, ou quanto ela é. Agora, a sua pergunta, o seu comando no prompt, você vai precisar pensar. Porque que ele tem a resposta? Tem. Agora, você, para estruturar essa pergunta, para estruturar esse comando, você precisa pensar muito mais. Muito mais. Mas aí a gente volta àquela velha questão, né? Você tem o hábito de ler, você busca conhecimento, você te municia dessa informação que você vai precisar para... Porque é a mesma coisa ali que tu falaste antes, né? O acadêmico, aquele que está fazendo algo, seja o direito ou qualquer outra graduação, que ele não gosta, que tá indo porque o pai mandou, porque a mãe mandou, influenciado, se leu pela namorada, pelos amigos, não interessa, ele vai fazer de forma rasa. E aí vai acabar não conseguindo dar esse prompt, porque ele não vai nem se preocupar em ler o que o trabalho tá pedindo, o que tá exigindo, sei lá, eu procurar algum conhecimento dentro da área para poder fazer as perguntas da maneira certa. E isso não tem como a IA substituir, né? Não, assim, assim, Patrícia, o que eu vou te falar? Hoje nós temos excelentes médicos, extremamente dedicados, especialistas em suas áreas, e nós temos aquele que falta no plantão público porque ele não gosta de trabalhar, porque, sabe, né? Em toda profissão nós vamos ter isso aí. Agora, essa pessoa que ela não tem interesse, ela terá a vida facilitada, na minha opinião, sim, um pouco. Tá? Mas no transcorrer do tempo, ela acaba sendo desmascarada, porque o verdadeiro profissional ele sempre terá uma sobrevantagem. Sempre vai ter aquele momento de virar a chave, né? Tipo assim, ele fez tudo aquilo, tá? Na realidade, assim, eu costumo dizer, Patrícia, que quem é muito bom em dar desculpa, dificilmente é bom em outra coisa. O cara ficar arrumando desculpa para ele mesmo, tá? Desculpa para não fazer isso, para não fazer o trabalho, para não isso, para não sei o quê, tarará. Dificilmente ele é bom em outra coisa. Quem é muito bom em dar desculpa, dificilmente é bom em outra coisa. Tá? E isso está em todos os segmentos. Em esportes, em profissões, em tudo na vida. Não está relacionado diretamente à inteligência artificial. Né? Ele se beneficia da inteligência artificial para facilitar a vida dele. Tá? E eu, só te complementando aqui, é o tipo da pessoa que escolhe sempre o caminho mais fácil no início. E para você acadêmico que nos assiste aqui, eu digo assim, escolha o caminho mais difícil agora. Porque o caminho mais difícil agora fará com que a tua caminhada ela fique mais fácil ao longo do tempo. E se você escolher o caminho mais fácil hoje, as coisas ficarão difíceis durante a sua caminhada. Você tem dois caminhos. Porque uma hora ou outra o mercado vai cobrar, né? Sempre vai ter um outro profissional concorrendo, competindo, sempre vai ter essa... E assim, vamos falar, hein? A cada 6 meses, quantos acadêmicos de direito? O mercado está muito competitivo, tá? Estou falando que tem espaço para todo mundo, estou falando que cada vez está mais competitivo, tá? E a vantagem é daquele que se prepara melhor, aquele que escolhe o caminho mais difícil quando? Agora. Falando em AI e plágio, a produção de trabalhos jurídicos, trabalhos acadêmicos, ela pode configurar fraude, plágio? Como é que funciona essa linha? Tem um livro chamado Roube como um Artista. Já ouviu falar, não? Não. Roube como um Artista, tá? Esse livro, na realidade, o que ele caracteriza? Ele diz assim, hoje está todo mundo escrevendo, tá? De uma forma diferente. A mesma coisa, só que de uma forma diferente. Quer dizer, roubar como um artista significa eu pegar aquilo que é de propriedade intelectual, dar uma maquiada, tá? E dizer assim, isso aí fui eu que fiz e tal, entendeu? Tu sabes que isso não só no meio acadêmico, mas em tudo. No marketing a gente diz que nada se copia. Nada se cria. Tudo se copia, tudo se transforma, né? Mais ou menos esse negócio, aí, entendeu? Então, assim, hoje a inteligência artificial, ela pode tanto detectar plágios, ela pode detectar plágio, então, quer dizer, é o lado bom da IA, é aquele negócio, é uma faca, tá? Como ela pode facilitar, tá? Eu escrever de uma forma, eu digo, atípica, aquela propriedade intelectual, tá? E dar essa camuflada. Isso realmente é possível de fazer, só que com a chegada da anti-IA, isso facilmente será detectado. E aí, mesmo que eu use a IA... porque na realidade ele vai te... Na realidade, a inteligência artificial, nós estamos só na primeira onda.
tá? A chegada... Hoje nós vivemos a era das inteligências artificiais horizontais, tá? E agora, eu não sei quando, tá? Mas tá batendo a porta aí. Tá batendo a porta a chegada das inteligências artificiais verticais, que são as especialistas. Onde eu vou ter um especialista em direito penal, onde eu vou ter uma especialista em médico, no caso, em ortopedia, em oftalmologia, tá? Eu também vou ter uma IA especialista em plágio, onde consigo detectar se foi plagiado, se foi camuflado, o quanto foi. Entendeu? Isso nos leva a outra pergunta. Vamos lá. Digamos que eu dei o prompt certinho, coloquei todas as informações, treinei meu chatzinho ali pra dar as respostas certinhas. Fiz todo o dever de casa bonitinho ali de como usar de forma correta a IA. No final, este trabalho, ele é meu ou ele é da IA? De quem é o domínio intelectual sobre isso? Pois é. De quem é? Quando tu faz um trabalho, vamos lá, acadêmico, que tu pesquisa, que tu escreve com outras palavras, o trabalho é teu? É. Tá, mas tu usou um computador para escrever, sim ou não? Sim. Tá, mas é do computador ou é teu? É meu. Mas o computador teve participação? Eu tô te perguntando. Eu acho que não. Tu acha que não? Acho que não. Tu acha que não facilitou? Não, ele facilitou. A escrita ele facilita. Facilitou. Tá? A inteligência artificial, na minha visão, tá? E eu não tô aqui para defender isso aí. Eu tô dizendo que ela pode sim ter participação em empoderamento. Ela pode te empoderar. Agora, de quem é, tá? Um exemplo que eu posso te dar é o seguinte. Quando um jogador de tênis... A pergunta que tá me fazendo mais ou menos é essa aí. Ele ganha o Roland Garros lá. Uhum. A vitória dele é da raquete. Então, digamos que numa escala de evolução, a IA tá para os acadêmicos hoje como a máquina de escrever antigamente teve. Deixa eu te falar um negócio. Agora eu vou clarear para ti. Tá? Nós, seres humanos, somos construtores de ferramentas. Nós construímos ferramentas. Existe um estudo chamado Estudo de Tucker, tá? Que ele descobriu qual era o animal mais veloz da Terra, que era aquela águia bonitona americana. Tá? E a águia americana era um animal mais veloz da Terra até então. Só que eles pegaram o ser humano e deram uma bicicleta para ele, uma Caloi 10 daquela, sabe? Aquela bicicleta de velocidade. E o ser humano... Da rodinha fininha. Da rodinha fininha. O ser humano com aquela bicicleta, ele se torna mais veloz do que o Condor da Califórnia. Quer dizer, nós somos construtores de ferramentas. Nós utilizamos de ferramentas para o nosso benefício. Tu imagina que se até então ele ficava lá no meio do grid em velocidade, perdendo disparado para o Condor, agora ele se torna mais veloz que o Condor da Califórnia. Então vamos pensar no seguinte. Tu imagina esse mesmo ser humano com um carro. Ele é muito mais veloz. Imagina com caça, com avião. Então, nós somos construtores de ferramenta. A inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta que vem para nos ajudar. E quando eu pergunto para ti de quem é o mérito, é da raquete ou do atleta, do tenista, eu poderia te perguntar de quem é o mérito de uma corrida, é da bicicleta ou do cara que pedala? Eu acho que os dois trabalham juntos. Tá? Na realidade, a inteligência artificial, na minha concepção, uma boa ferramenta ela é uma extensão de um bom profissional. Agora... que vai ter gente que vai querer fazer nas coxas, que vai querer matar, que vai dar... Isso, eu vou te falar, sempre existiu. Tu pensa num trabalho acadêmico. Como é que é um trabalho acadêmico? Feito em 5. Vamos questionar isso aí. 2 fazem, 1 olha... e 2 conversam. Eu tô pra te dizer que assim, ó... não é? Às vezes um faz, entrega pronto e os outros nem se prestam a ler na hora de apresentar. Aí tu não consegue colocar o meu nome no trabalho? O cara chega assim... A gente fazia muito isso. Entendeu? Né? Todo mundo fez. Todo mundo fez isso. Ensino médio, então... Cara, tu não consegue colocar o meu nome aí no negócio? Quer dizer, em algum momento nós sempre vamos apresentar deficiências. Agora, o trabalho era quem? Teu ou dos caras que fizeram? Entendeu? Outra coisa, se é a inteligência artificial que fez, é da inteligência.
Eu penso assim. Agora, se tu teve participação e usou para estudar, para te empoderar, para buscar... Então, isso que eu ia te perguntar agora. Digamos, eu sou um professor avaliando um trabalho. Tá. Vamos lá, na época do papel ao maço que a gente fazia no punhozinho ali, às vezes a gente pegava e dava um Ctrl+C, Ctrl+V no livro lá e entregava pro professor. Não botava nenhum textinho pra botar uma coerência no texto ali, né? E normalmente a gente era acusado de plágio já naquela época. Por quê? Porque o texto estava copiado ipsis literis do livro ali. Não tinha nem o trabalho de botar coesão na íntegra. Não, era, né? Quando não botava tudo entre aspas. Pegava o trabalho, tava todo entre aspas ali. Então, mais ou menos isso. Eu sou um professor avaliando hoje em dia. Se eu pegar um trabalho e ver que o texto, absolutamente todo ele, foi dado ali um prompt mal feito, raso, e foi dado um Ctrl+C, Ctrl+V do que a inteligência artificial entregou aí, colocado ali numa capinha bonitinha, eu posso caracterizar como plágio, posso não aceitar esse trabalho. Agora... Vi que tem um trabalho mais estruturado, mais profundo, vamos dizer assim. Então, provavelmente, aquele aluno deve ter dado um prompt melhor, deve ter feito pesquisas prévias, deve ter treinado a ferramenta, usado da maneira correta. Vai ter o uso da inteligência artificial, mesmo que se coloque ali no mecanismo que está para chegar aí de reconhecimento de inteligência artificial. Mas o trabalho é do aluno. Ele teve este trabalho de produzir, de organizar todo este conhecimento que ele juntou ali. Mais ou menos isso que tu tá querendo me dizer. Eu tô querendo te falar que, na minha ótica, tá? Uma faca é uma faca. Tu pode usar para matar, para passar uma... É porque eu vejo os professores com muita dúvida na hora de avaliar isso, entende? O que acontece, tá? O cara que fez ali, que ele só copiou e colou... Muito provavelmente, primeiro que nem utilizou inteligência artificial. Porque a própria inteligência artificial ia falar para ele assim, cara, isso aí vai ficar muito na cara. Entendeu? Agora, ele é o cara que ele estudou, que ele buscou, que ele construiu isso. Existe uma diferença entre você construir o teu trabalho, tá? Agora, vamos levar isso para a vida na prática. Hoje, para você analisar um contrato, uma licitação, tá? Com o uso de inteligência artificial, fica muito mais simples, muito mais rápido, muito mais célere. Esse profissional que ele está se formando agora em direito e tudo mais, ele vai utilizar lá na profissão dele de fato a inteligência artificial? ChatGPT? Certamente. Então por que ele não pode utilizar agora? Entende? Agora, o uso dela, tá? Como eu a utilizo que faz a diferença. Será que eu realmente estou analisando uma licitação e dizendo assim, pô, me fala aí dos furos dessa licitação, onde que eu posso recorrer, onde que eu posso... Voltamos às perguntas corretas. Exatamente. Quer dizer, eu começo a questionar, entende? É o meu prompt, é a minha forma de pensar, estruturar, que vai me dar resposta assertiva ou não, tá? Agora, na minha concepção, vai sempre... ter gente que vai querer colar na prova. Não mudou nada. Só que na vida é difícil colar. Na vida é difícil colar. Na vida você vai precisar ser o melhor. Por quê? Porque o mercado é altamente competitivo. E cada vez mais. Tá? Então, hoje, não está somente sobre você estruturar um bom chat, a assinatura de um bom chat, mas sim de você pensar. Porque a inteligência artificial, ela é lógica. E você nem sempre, né? Eu acho que aí a gente entra numa questão também um pouco ética, né? Até que ponto você está usando da maneira correta para que você consiga te aprimorar e fazer um trabalho bem feito, e até que ponto tu tá fazendo nas coxas ali. Eu acho que essa linha tênue é ética, né? Assim, eu acho que ética é em tudo, né? Tipo assim, inteligência artificial eu posso até utilizá-la para pensar em... Nem vou falar aqui, mas tipo assim, eu posso pensar ela ou trabalhar ela para me beneficiar. Entende? Para enganar os outros e tudo mais, entende? Né? Onde eu coloco uma expertise, tá se usando ela para o bem, ok, você pode usar ela com malícia, entende? Vai te auxiliar dos dois jeitos, das duas formas, tá? Mas é quem tá atrás do carro, tipo assim, é um carro. Como é que tu dirige? Dentro das regras ou tu sai passando no radar que é 80, 180? Atropelou alguém, a culpa é do carro ou do motorista? Exatamente. Não, vamos dizer que é do carro. Entendeu? O cara atropelou alguém bêbado, a culpa é do carro. O cara estava alcoolizado, entendeu? Então, é a ferramenta em si, ela não é boa nem ruim, mas quem está por trás dela, sim. É a minha visão. Isso me leva a uma das últimas perguntas que eu tenho aqui, que é o seguinte, ela é bem filosófica até.
Você acha que a IA, ela enfraquece ou ela fortalece o pensamento crítico? Ela fortalece o pensamento crítico. Na minha visão, ela fortalece o pensamento crítico. Por quê? Porque eu consigo analisar sobre vários prismas, sobre inúmeras óticas que até então, e um dos prompts que eu mais gosto de usar, uma das perguntas, me mostra aquilo que eu não estou vendo. Olha... Sabe? Eu gosto de perguntar, tô trabalhando ali no meu chat, eu digo assim, o que eu não estou vendo? Quais os pontos cegos? O que eu não estou enxergando? Eu trabalho muito forte isso aí sempre nos meus prompts, no meu chat, tá? Dizendo assim, pô, me mostra aquilo que eu não estou vendo. O que eu não estou enxergando? Quer dizer, então, sobre essa pergunta aí, eu consigo ver sobre inúmeros prismas, sobre inúmeras óticas e até mesmo aquilo que eu não estou enxergando, até mesmo aquilo que eu não estou vendo. Tá? A inteligência artificial, dentro de um bom comando, de um bom prompt, ela consegue me beneficiar. E na maioria das vezes, se tu fizeres isso, Patrícia, começa a fazer, tu vai dizer assim, uau! Como que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não pensei nisso, cara? Porque quando eu não sei, eu pergunto pro próprio chat. Pois entende? então. Então, dentro, sei lá, de um trabalho acadêmico, pô, o que eu não estou vendo aqui? Qual é a sacada? Entende? Como que eu posso melhor construir isso aqui? O que eu não estou enxergando? O que eu estava querendo falar sobre isso aqui? Então, ela realmente, respondendo a tua pergunta, ela empodera, tá? Ela aumenta a minha ótica sobre inúmeros pontos. Sobre aquilo até mesmo que eu não estava, vou colocar assim, no meu radar até então. Pois então, eu tenho dois exemplos assim de pessoas que eu conversei nos últimos tempos que, quando a gente falou de IA, tinham dois pensamentos bem distintos. Eu fiz uma entrevista com um analista jurídico da LESC há um tempo atrás para um trabalho. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi a questão do uso da IA, né? E aí ele falou que, por exemplo, assim, imagina você analisar um projeto de lei novo com a quantidade, com a gama de legislação que a gente já tem no Brasil. E aí ele colocou que eles usam lá... para reduzir o tempo de pesquisa na hora de fazer isso. Então, assim, imagina, um trabalho que antes eles levavam meses pesquisando legislação, hoje em dia, em horas, eles conseguem ter, né, toda essa jurisprudência acumulada ali num mecanismo. E depois eles vão fazer as conferências em cima disso. Então, tipo assim, poupa meses de trabalho. Sim, tu imagina uma lei municipal, ela pode estar contrapondo com a estadual, a federal, com uma lei específica e tudo mais, entendeu? Né? Então, tipo assim, olha o que é a inteligência artificial... Bem usada. Bem usada, vamos falar aí, no processo legislativo, tá? Porque ela reduz, não, ela empodera, pô. Que eu levaria meses, agora eu levo talvez minutos, entendeu? São duas coisas que me chamam muito atenção nessa entrevista que eu fiz com ele. Uma foi essa e a outra que ele falou também, que é a questão de que, assim, outra coisa que não tem na faculdade. Não tem uma cadeira onde ensine redação legislativa. Então, a galerinha se forma, faz o concurso lá pro Ministério Público, pra LESC, e chega na hora de redigir uma lei, não sabe. Muito de nada. Não aprenderam. Então, a maior dificuldade... Por exemplo, ele tá lá... Ele é um dos primeiros funcionários da LESC. Tá. Esqueci o nome dele agora. Que pena. Mas, enfim. É um dos primeiros concursados da LESC nesse setor. E ele fala que, por exemplo, a diferença que ele nota da galera mais antiga para mais nova agora é essa. Né? Então, tipo assim, antigamente o pessoal não sabia, chegava sem fazer e aprendia ali... na marra, né? No erro e no acerto, no dia a dia, em pilhas e pilhas de processos. E a galerinha nova que tá chegando vai pro celular assim, ó, ali, né? E assim, ó, eu posso prever isso antes. Eu não preciso nem desenvolver, criar a própria lei. Eu posso prever aquilo que eu não devo fazer, que eu não posso fazer para que não seja contraposto com outra lei, entendeu? Estadual, federal. Então, tipo assim, eu posso prever isso, tá? Subindo o quê? As leis específicas do assunto em pauta. E outro exemplo bacana que eu achei foi de um outro advogado que tem um escritório grande, então ele tem muitos estagiários, que ele estava me explicando o seguinte, assim, Paty, eu uso IA. Só que o meu sistema de IA, ele é liberado para os profissionais mais antigos e para os chefes de setores. Os estagiários não podem usar. Eles são treinados para aprender todo o processo primeiro, depois que eles aprendem o processo, que eles adquirem uma certa experiência, para que eles consigam utilizar a IA de maneira correta, a gente vai liberando conforme eles vão se capacitando. Nós chamamos de letramento, né? Isso. Tipo assim, eu digo assim, você não conseguiria utilizar o chat se você não soubesse escrever.
Entendeu? Então, primeiro precisa aprender a escrever para utilizar o chat. Então, ele tá, na minha visão, na minha ótica, ele tá assim, até porque a pessoa aprenda na realidade, ele tá fazendo o quê? Que a pessoa primeiro pense no analógico para depois pensar com inteligência artificial. Porque se tu pensa no analógico e tu pensa com inteligência artificial, ninguém te segura. Tá? Agora, tem gente aí que só quer realmente dar as dedadas ali, fazer o trabalho, integrar, fazer a entrega do trabalho e tal, né? Agora, eu penso assim, é sobre a pessoa, é sobre o profissional ou o amador nesse caso, né? Que nós vamos ter em todos os segmentos, nós teremos o exímio cirurgião e nós vamos ter o medíocre. Tem o cara que troca o joelho na hora da cirurgia, que opera o outro e tal. Nós vamos ter isso, né? E quando a gente fala acadêmico também, a gente acha que a gente tá falando só de graduação, mas é como a gente citou antes. Tem pessoal do ensino médio ali, né? E eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu aprendi contigo. Agora eu vou te dar um testemunho. Opa, vamos lá. Vou te dar um testemunho. No outro podcast, você contou uma coisa muito legal sobre um cliente teu que tava fazendo um curso contigo e tinha um filho autista, lembra? Sim. E eu fiquei ali atrás das câmeras pensando, eu tenho um filho com TDA. Uhum. E ele tem muita dificuldade no inglês. Uhum. E ele brinca comigo que é a matéria que ele não consegue, porque é a minha dificuldade também. Nas outras eu dou conta de ensinar. Uhum. E aí tu contaste, deu o depoimento, falou que tu ensinou o cara a treinar. E eu fui pra casa pensando, e o bonitinho do meu filho pegou recuperação em inglês. Uhum. E eu cheguei em casa, abri meu chatzinho GPT, peguei o conteúdo programático da professora, fui lá, porque o meu filho, ele dorme em cima dos livros. Uhum. Ele conseguiu, com 13 anos até hoje, ler 2 livros. Ele pega, ele... Não vai. Uhum. Aí ele tá com o lápis, ele morde o lápis. É muito difícil fazer ele parar pra se concentrar. E aí eu montei no chat ali todo um esquema de explicação, introdução, exemplos, exercícios. E fui fazendo e fui montando todo um conteúdo. E ele ficou ali 4 dias na frente do computador. Chegou no dia da prova... Ele saiu, entrou quase chorando na escola, né? Larguei na frente da escola com aquele beição lá, caído assim, entrou com aquela energia, assim. Uhum. E quando eu fui buscá-lo, ele saiu felizão do colégio. Eu disse, e aí? Ele, eu não sei se a prova estava muito fácil ou estava muito difícil, mas caiu exatamente aquilo que estava lá no material que tu fez. Olha só. Não, eu achei muito bacana, porque quando a gente fala em estudar, e aí entramos naquilo que tu estava falando antes, Sim. né? De como que a gente vai usar, como que a gente vai aproveitar isso de uma maneira bacana. Fico muito feliz disso aí, tá? Achei muito bacana e eu te agradeço pela... Quando a gente fala de inteligência artificial, assim, tu não sabe aonde isso vai impactar, entende? O quanto tá contribuindo com as pessoas, tá? Agora, substituir o estudo dele... Não substituiu, mas melhorou o estudo dele. A forma como ele estuda foi muito mais assertiva. Outra coisa, talvez muito mais divertida, muito mais interessante. Tá? Então, substituiu o livro? Não. Utilizou daquilo ali para que tu estruturasse o prompt, tá? Para que tu conseguisse colocar esse comando. Tá? E que ele fosse treinado na matéria de inglês ali e depois o que aconteceu? Capacitou ele várias vezes, ele teve desejo de aprender, aprendeu muito mais fácil. Na realidade, a inteligência artificial volta àquele ponto aqui. Qual é o nome do teu filho? Arthur. Empoderou o Arthur. Tá? O Arthur, por inteligência artificial, ele foi empoderado, ele saiu dali muito melhor do que talvez ele tivesse ficado nos livros. Por quê? Porque ela se tornou muito mais didática. Ela conseguiu traduzir muito melhor, tá, a matéria para o Arthur. Então, não é se nós vamos utilizar, a pergunta é quando e o quanto. Tá? Eu achei muito legal porque, assim, é uma coisa que... E esse instinto de empoderar também não só empoderou, mas também deu pra ele uma autoconfiança que ele não estava tendo na matéria. E foi muito bacana porque ele disse assim, mãe, eu acho que dá pra gente fazer nas outras matérias o ano que vem também. Então, tipo assim, eu já sei que ano que vem certeza. Eu vou estar dando prompt de todas as matérias. E eu vou te falar, ele vai levar isso pra vida. Ele vai levar isso pra vida. Tá? E por quê? Porque a inteligência artificial agora estará acompanhando o Arthur pro restante da vida dele. Eu já tenho ele mais no digital, porque já faz alguns anos que eu treinei ele. Eu montei um Google Drive pra ele faz os trabalhos dele todos digitados, pra não ter que escrever, aquela coisa toda. Mas normalmente o que eu fazia? Eu copia cola com ele, porque eu ensinei ele a pesquisar no Google, fazer as pesquisas, pegar os livros, juntar o texto ali e fazer. Mas eu não tinha ido pro chat GPT com ele ainda, sabe? Então, tipo assim, eu fui treinando ele, acho que eu fui letrando ele de uma forma meio inconsciente, mas foi o que eu fui fazendo. Letramento. E outra coisa, agora, a grande sacada
sacada, Patrícia, que tu vais melhorando, porque ele vai avançando. E outra coisa, ele vai aprender a estudar com o chat. E aí, pensa a longo prazo. Entendeu? Eu tô com 45 e já tô tomando um baile e tô aproveitando. Imagina ele que tá com 12, 13 anos. Imagina o lastro, né? O universo que se abre pra ele. E então, assim, ó, Patrícia, tu olha o impacto, tá? Na vida do Arthur em relação aos coleguinhas que não estão utilizando. Tá? Olha a vantagem, eu não vou falar competitiva, mas a vantagem que ele tem sobre aprender determinado assunto, determinada matéria, sobre ele ser competitivo no mercado de trabalho amanhã depois, sobre ele ser um melhor profissional, porque hoje ele está escolhendo esse caminho. Então, é algo que a gente não consegue mensurar, nós não conseguimos medir. Então, inteligência artificial, novamente, ela vem para somar. Agora, o que está acontecendo, Patrícia, é que as pessoas ainda estão, e devido a até esse número de perguntas, as pessoas estão questionando, tá? Se a inteligência artificial é boa, se é ruim, sabe? Inúmeros questionamentos, tá? Vem surgindo. Vai me deixar burro? Eu não preciso mais pensar? Quer dizer, em 1878, até pode pesquisar isso depois, na Inglaterra, a Gazeta de Londres estampava todos os dias e se perguntava se o carro era melhor do que o cavalo ou se o cavalo era melhor do que o carro. Os caras ficam, tu vai comprar um carro? Compra um cavalo. Para que tu vai... Cara, compra um carro? Porque os caras não acreditavam, tá? Que o carro realmente era uma ferramenta, melhor do que o cavalo. Tá? Pô, cara, compra uma carroça aí, meu. Para. E criticavam quem de fato estava comprando. Tanto tu pode pesquisar, que eles lançaram, falando de direito aqui, eles lançaram em Londres a Lei da Bandeira Vermelha. Onde se você comprasse um carro, Patrícia, precisava contratar uma pessoa com a bandeira vermelha, que precisava ir correndo na frente do teu carro, e o teu carro só podia correr andar 7 km por hora, tá? E a pessoa tinha que ir gritando assim, olha o carro, balançando a bandeira. Pesquisa isso depois aí, né? Para os nossos acadêmicos aqui. Olha o carro, porque os caras não acreditavam que se tu pisasse no pedal ali, aquele negócio parava. Então... Mesmo tendo freio ali... Mesmo tendo freio, os caras não acreditavam que se tu pisasse naquele pedal, o carro ia parar. Por isso tu tinha que contratar alguém para ir na frente com a bandeira vermelha, gritando, olha o carro. Tipo, picolé. A pessoa tinha que ir na frente, gritando realmente, tá? O que eu estava fazendo? Eles estavam questionando se o carro, tá? Era uma boa ferramenta ou não. Hoje... Tá? Vamos falar aqui praticamente em 2026, pisando em 2026, nós estamos questionando se essa ferramenta ela vai se perpetuar, se ela é boa, se ela não é. O que nós estamos fazendo? Nós estamos questionando o carro. Entendeu? Estamos questionando uma ferramenta que não vai voltar. Ela não existe. Não tem retrocesso. Como é que é? Que não vai voltar atrás, né? Ela não retroage, tá? Ela só vai avançar. E muitas pessoas ainda estão questionando. Tá? Quando chegou o WhatsApp no Brasil, as pessoas também começaram assim, tu vai lembrar, 2012, não faz tanto tempo assim, 2011. Eu vou ficar com o meu telefone analógico, eu não preciso desse telefone, eu preciso de WhatsApp, não sei o que e tal. Como é que estão essas pessoas hoje? 10 anos, 15 anos depois. Então, não estão utilizando um telefone com WhatsApp. Então, não estão se comunicando pelo WhatsApp. Ajudou um monte. Todo mundo. E as pessoas ficavam questionando. Eu não gosto disso aqui, não sei o que e tal. Essas mesmas pessoas hoje estão utilizando o WhatsApp. Tá? Por quê? Porque a forma de se comunicar mudou e avançou muito rápido. Então, quando se fala em conteúdo, tá? Quando se fala... informação, quando se fala em assertividade, em um melhor profissional, nós não conseguiremos retroagir sem inteligência artificial. Isso daqui para frente só aumenta, ela só melhora, ela só cresce, ela só se desenvolve, tá? E eu costumo dizer também que é o final de Hollywood. Não precisa mais ator, não precisa mais cenário, não precisa mais nada, tá? Hoje é tudo feito, eu faço um filme melhor aqui no dedo, no prompt, do que o próprio Hollywood, com muito mais qualidade, com muito mais realismo. Quer dizer, então... A IA veio para ficar, isso não temos dúvidas, ela né? Veio para ficar. Então, já que ela vem para ficar, por que você não melhora? Outra coisa, ela vem... O WhatsApp substituiu você? Não. Ele empoderou você.
Empoderou o mercado, empoderou vendas, empoderou a comunicação. Inteligência artificial da mesma forma, ela vem para te empoderar. Então fica a dica aí pra galerinha, pros professores, né? Deixem os alunos usar a IA, mas cobrem que seja feito de uma maneira inteligente. E aos meus colegas acadêmicos, né? Se municiem, treinem os seus aplicativos, paguem pelo chat GPT. Não, vou dar uma dica pros professores aí. Se vier com muita emotion, pode ter certeza, né? Fabrício, foi um prazer te ter Gratidão. aqui com a gente mais uma vez, né? Muito obrigada por essa aula toda. Obrigado. E eu vou abrir agora aí para você deixar um teu recadinho final aí para os nossos queridos acadêmicos, seja do direito ou não. Deixa aí tuas considerações finais pro pessoal. Primeiro eu quero te agradecer, tá? Feliz pelo convite. Falar de inteligência artificial, seja no segmento do direito, em qualquer outro segmento, é o que nos faz muito sentido. Eu verdadeiramente amo aquilo que eu faço. Eu sou apaixonado não somente por tecnologia, mas inteligência artificial, porque eu acredito aquilo que eu falei. Nós, seres humanos, somos construtores de ferramentas. Nós precisamos de ferramentas para que a gente possa cada vez atingir uma posição mais elevada, para que a gente consiga ser melhor a cada dia, tá? Utilizando de ferramenta, tá? De ferramentas. E, reitero, inteligência artificial, assim como uma faca não é boa e nem ruim, tá? Uma faca é uma faca, você pode usar para passar manteiga no pão, pode matar alguém. Inteligência artificial, ela vem para te empoderar, ela vem para te construir como um melhor profissional, sabe? Para que você consiga, com inteligência artificial, ser muito mais célere, muito mais assertivo, tá? Muito mais profissional do que sem ela. Então, nossa gratidão. Eu me chamo Fabrício Reppers. Você consegue nos encontrar aí nas redes sociais. Vai ficar no aí? descritivo do vídeo. Segue o Fabrício ali. Vai ter cursinho pro ano que vem, né? Tem bastante curso, treinamento, imersão. É isso aí. Eu vou falar um negócio para ti. Eu não trabalho um dia sequer da minha vida, tá? Porque quando você ama aquilo que você faz, trabalho deixa de ser um peso, deixa de ser uma carga, sabe? Eu amo fazer podcast, eu adoro fazer treinamentos, palestras, imersões. Então, quer dizer, realmente quando você consegue encontrar esse teu porquê. E para finalizar, existem 2 dias importantes na vida de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia que ela descobre o porquê de ter nascido. E a grande pergunta é, qual é o teu porquê? Até onde você vai e o quanto você quer se arriscar. É isso aí, pessoal. Agradeço a participação de todo mundo que está aí nos ouvindo. Não esquece de clicar no botãozinho seguir a gente, que em 2026 vem muita novidade por aí.